Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu me chamo David e vou dar continuidade com o nosso trabalho de gravidez ectópica, né? Porque ser mãe é um desejo natural da maioria das mulheres. Porém, após a confirmação da gestação, é preciso estar alerta a alguns sintomas que indicam a complicação da gravidez. Uma das complicações não muito conhecidas é a gravidez ectópica. Mas o que é uma gravidez ectópica? É tudo aquilo que ocorre fora da cavidade uterina. Para entendermos melhor, precisamos entender a gravidez tópica, que é a gravidez normal, que é quando o homem ejacula, né, no fundo da vagina, e o espermatozoide ele tem um longo caminho a percorrer, passando pelo colo, pelo útero e entra na trompa. Vai até o final da trompa e encontra o ovário. Lá ele é fecundado. Esse ovário ele tem uma caminhada de volta, né? Passando mais ou menos durante em média uma semana, e aí implanta dentro do útero. E assim ele desenvolve uma gravidez normal. Já a gravidez ectópica, ele acontece quando o espermatozoide, no caso o óvulo, é fecundado e não consegue viajar de volta para dentro do útero. Aí ele para no meio do caminho, nessa trompa, que, por exemplo, pode ter algum tipo de patologia ou uma doença. Outra situação também que pode acontecer, ao invés dele caminhar para dentro do útero, ele caminha para fora do útero. Aí pode se instalar no ovário, no intestino, na parede abdominal, fora do útero. É uma situação que muitas das vezes pode ser grave, né? As causas, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis são principalmente a clamídia, que é uma bactéria, uma doença inflamatória da pelve. Mulheres que já foram submetidas também a laqueaduras, elas também têm a maior possibilidade de terem também uma gravidez ectópica, né? Boa noite. Eu irei falar um pouco sobre os sintomas da gravidez ectópica. Inicialmente, ela pode apresentar os mesmos sintomas de uma gestação normal, sendo eles o atraso menstrual, o inchaço nos seios, a sensibilidade dos seios, a fadiga, uma maior quantidade de ida ao banheiro, onde há um aumento, né, da quantidade de micção, e as náuseas. No entanto, a gravidez ectópica pode apresentar alguns sinais. Eles podem ser a hemorragia vaginal, que pode ocorrer de forma leve, mas também pode ser agravada, e a dor abdominal ou pélvica, que normalmente aparece cerca de 6 a 8 dias após a ausência da menstruação. Com a progressão dessa gestação, podem ser apresentados alguns outros sintomas também. A dor na barriga e dor pélvica, ela pode ser agravada com movimentos ou com esforço físico. Ela pode iniciar apenas de um lado do corpo e se espalhar até atingir toda a área da pelve. E além da dor durante a relação sexual e também durante o exame pélvico. Outros sintomas como a tontura, vertigens e desmaio podem ser causadas pela hemorragia, e também a dor nos ombros, que também é causada por essa hemorragia no abdômen sob o... Boa noite, me chamo Jéssica Cristina e vou falar um pouco sobre os fatores de risco para a gravidez ectópica. A infertilidade ela é um fator de risco para a gravidez ectópica, pois a mulher já apresenta uma dificuldade para engravidar. E se caso esse óvulo for fertilizado, ele pode ter uma dificuldade de chegar até o útero, o local adequado para se desenvolver uma gestação. E esse óvulo fertilizado ele pode ficar localizado ou nas tubas uterinas, ou nos ovários, ou na cavidade abdominal. Outro fator de risco também é a chamada DIP, doenças inflamatórias pélvicas. Ela pode causar uma obstrução total ou parcial das tubas uterinas, causando uma dificuldade do óvulo chegar até o útero. Outro fator de risco também é o DIU. O DIU ele é usado como um método contraceptivo. Porém, se ele não estiver muito bem colocado,
essa gravidez ela pode sim vir a ocorrer. E se ocorrer, ela pode se tornar uma gravidez ectópica. O tabagismo também ele é um fator de risco para a gravidez ectópica, pois as substâncias encontradas no cigarro, eles podem afetar a musculatura das tubas uterinas e dos cílios, que tem a função de ajudar na mobilidade do óvulo fertilizado até o útero. Vou falar um pouco também sobre o diagnóstico. O diagnóstico para a gravidez ectópica ele pode ser feito através do exame pélvico. Que o exame pélvico, o médico vai fazer uma palpação no abdômen, buscando qualquer tipo de sensibilidade, dor na região. A ultrassonografia também é usada para o diagnóstico da gravidez ectópica, pois através da ultrassonografia pode-se verificar onde está localizado esse óvulo. O exame de sangue também é usado para diagnosticar a gravidez ectópica, pois vai se verificar a quantidade do hormônio HCG. Se esse hormônio estiver muito baixo, quer dizer que pode ser sim uma gravidez ectópica. Bom, essa foi a minha apresentação. Qualquer pergunta, estamos aqui. O tratamento da gravidez ectópica é dividido em dois, a cirurgia e medicamento. Na maioria dos casos, a gravidez ectópica é tratada imediatamente para evitar uma ruptura dos tecidos e hemorragias, né? E a decisão sobre qual tratamento depende de quão cedo a gravidez é detectada e o seu estado geral. Para uma gravidez ectópica detectada precocemente, que não está causando sangramento, você pode ter uma escolha entre o uso de medicamentos ou a cirurgia para interromper a gravidez. E os tratamentos cirúrgicos, que são as condutas padrão nesse tipo de gravidez, a laparotomia, caso de ruptura tubária, e a laparoscopia sem a ruptura tubária. Aí vem a prevenção. A prevenção da gravidez ectópica é impossível de uma gravidez ectópica acontecer, mas você pode diminuir alguns fatores de risco. Por exemplo, limitar o número de parceiros sexuais e usar um preservativo quando tiver relações sexuais para ajudar a prevenir a DSTs e reduzir o risco de doenças inflamatórias pélvicas. Se você já teve uma gravidez ectópica, conversar com o médico antes de engravidar novamente, porque mesmo se a gente já teve uma gravidez ectópica anteriormente, a gente pode ter novamente. E quando você ficar grávida, o médico ele vai te monitorar cuidadosamente sobre a sua condição, né? E os primeiros exames de sangue e ultrassonografias que podem favorecer a detecção precocemente de uma gravidez ectópica ou a garantia de que a gravidez está se desenvolvendo normalmente.